Podcast Timão especial, entrevista com o Dr. Felipe Isabella. A gente vai falar, é claro, do Esporte Clube Corinthians Paulista, principalmente de bastidores, né? Com o futebol parado, mas os bastidores do Corinthians, como sempre, pegando fogo. Para quem não conhece, o Dr. Felipe Isabella foi candidato à presidência do Corinthians na eleição passada, concorreu com o André Sanches, né, que foi eleito presidente do Corinthians, e hoje é um dos principais nomes da oposição corintiana. Estão comigo para entrevistar o Dr. Felipe Isabella, que você já vê no quadradinho aqui do podcast embaixo de mim. Antes só vou apresentar os debatedores. Fala, Turco, sempre com a máscara aí do meu lado esquerdo ou direito? Aqui, esquerdo, pronto, aqui a câmera fica ao contrário, né? Então fiz uma ombradinha aqui para acertar. Tudo bem, Turcão? Tudo bem, Belo? Boa tarde a todos. Boa tarde, Salazar. Boa tarde ao doutor Isabella. Vamos falar de Corinthians, né? O Corinthians, os campeonatos parados, mas a gente não para nunca. O Corinthians não para nunca e os bastidores do clube também não param nunca, né? Fala, Salazar. Tudo tranquilo, meu amigo? Tudo tranquilo, Belo. Boa tarde a todos, a Turco, você, Isabella. E é isso que o Turco disse, né? O campeonato está parado, mas a gente sabe que os bastidores estão movimentados, então nada melhor do que ter um entrevistado aqui do porte do Isabella como prestação de serviço ao torcedor corintiano, né? Porque o torcedor continua interessado nas coisas que acontecem, né? Como não dá para ser dentro de campo, pelo menos nas coisas que acontecem no Parque São Jorge, que podem ditar o futuro do clube. Por isso aqui conosco o Dr. Felipe Isabella. Se a britadeira deixar, a gente vai conversar tranquilamente a partir de agora no podcast Timão. Boa tarde, né? Dá para falar, porque a gente está gravando esse vídeo às 2h07, vai ao ar à noite, mas, como todos estão vendo, o sol atrás do Dr. Felipe Isabella. Seja bem-vindo ao podcast Timão. Boa tarde, Marco, Turco, Salazar. Um prazer voltar aqui no podcast Timão para bater um papo com vocês. Vamos lá, espero que estejam todos bem, né? Todos bem, resguardados, tomando cuidado aí com esse vírus, né? Com essa gripe, com esse vírus, e que a gente puder colaborar com informação, de opinião, estou à disposição. Se o barulho estiver muito alto, a britadeira diminuiu, agora é um martelo, mas vocês me avisam, tem que mudar de lugar aqui. Você que está acompanhando o podcast Timão, você vê que as coisas acontecem com todos, né? O Dr. Felipe Isabella também está na quarentena, lógico, como todo mundo, ficando em casa, e às vezes o vizinho não quer ser bacana, né? Às vezes o vizinho, nessa época de quarentena, acaba atrapalhando. Mas, enfim, qualquer coisa a gente chama. Aliás, doutor, o podcast Timão ditando tendências, né? Porque a gente sempre fez o programa dessa forma e agora todos os programas esportivos da televisão estão copiando a gente, né? Fazendo por videoconferência. Pois é. Vocês são tendência e viraram o case, né? Pioneiros. Thiago Salazar, quer começar essa entrevista falando com o doutor Isabella? Pode ser, doutor. A gente tem feito aqui algumas entrevistas, eu não sei se o doutor está acompanhando, sobre esse lado político do clube, e eu tento sempre trazer a entrevista para um lado mais real e de fácil entendimento do torcedor, né? Porque às vezes a gente entra num assunto muito peculiar, interno, que só quem está lá dentro, praticamente só sendo conselheiro para entender. Então eu vou pedir para o senhor tentar ser o mais claro possível nesse sentido para o torcedor do Corinthians. E minha pergunta vai em cima de uma informação que eu tenho, que eu recebi em dezembro do ano passado, de que a oposição estaria disposta a se unir e lançar um candidato apenas, porque entenderia que assim seria capaz de vencer as eleições, né? A oposição que ano passado veio, se não me engano, 4, 5 chapas, admite que se lançar um candidato e se unir, ela tem uma chance muito maior de vencer, de tirar a chapa atual, liderada pelo André Sanches. Eu quero saber do senhor se é verdade, se realmente você está enxergando, está presenciando um conciliamento entre as chapas de oposição e se você tem intenção de lançar uma candidatura sua, pessoal, para as próximas eleições do Corinthians. Vamos lá, Salazar. Não é novidade para ninguém, e na última eleição também não foi diferente, né? Para oposição
derrotar a situação no clube, a grande chance é ter uma chapa única de oposição. Então, às vezes que a oposição chegou mais perto de derrotar a chapa Renovação e Transparência foi quando foram as eleições 1 contra 1, vamos dizer assim, né? Os percentuais, as diferenças de votos foram muito pequenas. Na eleição passada houve conversa, sim, a respeito de juntar as chapas, mas acabou não tendo um acordo na época com o Roque, o Tuma, com o nosso movimento, que foi o último que saiu candidato. Só o Osmar Stabile, que já tinha também lançado candidatura, que acabou se unindo com o Roque, o Paulo Garcia também, que funcionou como uma situação / oposição, né? Pode falar um pouco disso também. Então, nós, quando vimos que não tinha um acordo, não teria como ter uma chapa única, as lideranças não entraram como acordo, nós acabamos lançando um candidato, acabei sendo eu o candidato, mas uma chapa do próprio Movimento Corinthians Grande, sem apoio, sem coligação, vamos dizer assim, né, para todo mundo entender, com nenhum outro grupo. Para essa eleição agora de 2020, a situação é a mesma, talvez um pouco mais, com as lideranças um pouco mais amadurecidas, vamos dizer assim, pela última experiência, né, da última eleição. A oposição teve mais votos, mas não ganhou, porque ela acabou sendo fragmentada. Então, já há algum tempo, todos nós a gente vem conversando para tentar achar uma solução de uma candidatura própria, um programa próprio, para tentar chegar mais forte contra um candidato ligado à situação. Mas as conversas são muito difíceis, muito truncado, né? Já tem 2 candidaturas lançadas, né? Compreendo que a pessoa, candidato, tem todo o direito, lógico, já lança uma candidatura antes mesmo mais de um ano de antecedência. É difícil a composição e a conversa, as outras lideranças também, as conversas um pouco truncadas. Então, assim, ninguém desistiu de se lançar uma candidatura única. As conversas continuam através de todos os sistemas possíveis de internet viáveis, né, até por conta desse resguardo. Mas a tendência não, as conversas continuam. Se vai ser possível ter uma candidatura única, não sei te dizer, espero que sim. Ou ao menos que se as principais lideranças, se elas não cheguem num acordo, pelo menos que não saiam vários candidatos, né? Porque também tem isso. Uma coisa é eu não concordar com a postura de determinada candidatura e lançar um candidato. Outra coisa é eu não concordar, mas falando, tudo bem, não vou estar junto, mas também não vou lançar uma candidatura que também possa tirar votos. Vou ficar aqui acompanhar, até votar, mas não vou estar tão próximo assim, vamos dizer assim, no mesmo ticket, na mesma chapa, né? Então, assim, são várias as opções. Até novembro, final de novembro, ainda vamos ter muita internet para gastar, né? Quando eu recebi essa informação, depois eu passo para o Turco, quando eu recebi essa informação, eu ouvi a informação com um ar de surpresa, mas de entendimento, porque é o que você disse. É muito claro para mim de que se houver essa união, a chance de vitória é muito grande, né? Mas eu sei que rola muita vaidade, muita gente tem que abrir mão de algumas coisas para se unir. Então, e quando chegou essa informação para mim, eu falei, mas quem seria então esse candidato único da oposição? Falei isso com 3 conselheiros, e os 3 me bateram o nome do Mário Gobi. E agora, de uns tempos para cá, isso foi em dezembro, né? De uns tempos para cá, esse nome do Mário Gobi tem ganhado força. A gente tem ouvido ele cada vez mais forte. O que você pode, Isabela, explicar então sobre o nome do Mário Gobi? Se é um nome que te agrada, se realmente vocês estão conversando nesse sentido, ou ainda é cedo para falar em um nome da oposição? Bom, como eu disse, as conversas já vêm de algum tempo, várias reuniões, almoço, telefonema, reuniões preliminares, vamos dizer assim, até para algumas ações conjuntas que nós conseguimos fazer, né? Porque
Não adianta querer fazer uma união a forceps, né? Ó, agora estamos todo mundo junto. Brigou a vida inteira, não vai ser, né, agora que, né, que vai, uma hora para outra, que vai virar melhor amigo. Então, desde o começo a gente tem tentado fazer algumas ações conjuntas para tentar, e a gente do Movimento Corinthians Grande tem liderado algumas dessas ações, não todas, mas algumas delas, algumas ações conjuntas para tentar criar uma empatia entre todas essas pessoas. Então, desde quando terminou a eleição, que nós fizemos a eleição do Conselho, né, nós fizemos uma chapa única de oposição, que foi o Dr. Tales, candidato a presidente do Conselho, contra a chapa do Andrés e do Paulo Garcia, que ali se mostraram estarem unidos, né, logo após a eleição, né, não dá para a gente dizer antes, mas estarem unidos na gestão do clube. Então, o Andrés e o Paulo Garcia fizeram um acordo, fizeram uma chapa para o Conselho única, dividiram os cargos na diretoria e nós, da oposição, montamos uma chapa de oposição. Depois, ao longo desses 2 anos, a gente tem feito algumas ações conjuntas de tentativa de reprovação de contas, pedido de esclarecimentos, pedido de reunião, enfim, questionamentos vários, e várias dessas ações a gente tem tentado unir esses grupos oposicionistas para recolher assinaturas, para provocar algum tipo de debate, provocar votações. A gente tem tentado isso. O que vem acontecendo é que quem vai ser o candidato, né? Todo mundo fala, legal, mas quem vai ser? Quem abrir mão? Quem que vai liderar isso, né? E aí entra um pouco, não só de vaidade, mas de projetos, de ideias, de pensamentos. E desde o começo, nós do movimento nos colocamos à disposição, desde os nossos projetos, nossas ideias, não temos feito questão no sentido de ser o nosso candidato, ou eu, ou o Fernando, ou o Fábio, que tivemos, que fomos os líderes, né? Os que tiveram na chapa presidente, primeiro e segundo vice, e temos deixado as conversas bem abertas. Aí, no final do ano, e tudo tem um pró e contra, né? Então, se vou ser eu, tem vários prós e contras, se vão ser outros prós e contras. E aí, no final do ano, surgiu um interesse e a possibilidade do Mário Gobi, né? Fiz toda essa introdução para chegar no Mário Gobi. O Mário Gobi, que está há 2 gestões, né? Há 6 anos em silêncio, vamos dizer assim, ele não se manifesta publicamente, frequenta o clube e tal, mas não dá entrevista, não faz nenhuma manifestação mais forte da parte política. Na eleição passada apoiou o Roque Cittadini, né? Não foi nem a nossa chapa que ele apoiou também, né? Não vestiu camisa, não saiu por aí pedindo voto, ele apoiou, de certa forma, um pouco mais veladamente. E ele se mostrou um pouco, no final do ano, um pouco tocado com os pedidos de várias pessoas, dele voltar, dele se candidatar, dele conhecer, dele ser uma pessoa muito forte, né? Seria um nome muito forte para tem todos os prós e todos os contras também, né? Até porque já foi presidente e, né, tem toda uma série de prós e contras. E ele se mostrou muito, assim, em dúvida, mas com uma tendência favorável. E isso foi crescendo, né? Você falou de dezembro para cá isso foi crescendo. E ele está efetivamente conversando, né? A partir de janeiro, fevereiro, ele tomou um pouco à frente desse processo de tentar uma união ou de tentar uma junção, ou que ninguém não se tenha mais candidato de oposição e que tem uma chapa única. E ele chamou para si e tem feito diversas reuniões, né? Tudo aquilo que nós fizemos de reuniões ao longo de 2019, ele concentrou agora em fevereiro, um pouco antes do Carnaval, e organizou diversos encontros. Eu participei de um, né, comigo, que eu não falava com ele desde, sei lá, julho, agosto, uma última vez que a gente encontrou no clube. Estive com ele em fevereiro, depois eu sei que ele conversou com diversas outras pessoas, conversas públicas, nenhuma conversa fechada. Teve até uma dessa que tinha um repórter que tirou foto, que saiu em um monte de lugar, vocês devem ter visto. Conversas públicas para conversar com essas lideranças, para saber do que eles acham do nome dele, Mário, para liderar esse processo, quais as ideias, enfim, para colocar o nome dele em questão. E esse processo de tentar uma união estava andando bem ou mal, mas estava andando até o Carnaval, como eu falei. Eu conversei com ele um pouco antes do Carnaval, depois na semana do Carnaval eu viajei, fiquei fora, e quando eu voltei já estávamos quase fechando, né, na questão da pandemia, de reclusão. Deu tempo ele me pediu, nesse encontro que eu tive dentro do Carnaval, para a gente apresentasse para ele o nosso projeto, né, do Movimento Corinthians Grande, o nosso projeto que
estava publicado, mas atualizado. A gente já tem atualizado algumas das ideias que a gente tinha ali. Fizemos uma reunião com ele também, apresentei para ele as pessoas que estavam junto com a gente, da área técnica de marketing, finanças, área social, do projeto da Fundação Corinthians, enfim, apresentamos isso para ele ficou encantado, assim, ele já conhecia, mas conheceu as pessoas, ele ficou encantado, gostou, e ele estava continuando nessas conversas, e aí agora parou, né? Parou um pouco, ele tem ligado, conversado por telefone, e estamos aguardando maio, junho, não sei quando que vão poder ser liberados a circulação de pessoas, encontros mais formais, para ele decidir se ele vai, enfim, topar ser o candidato, se ele vai efetivamente aceitar a missão de voltar, né? Ele também tem muita coisa na balança para pesar, tem a carreira dele, que ele teria que se aposentar na polícia, tem, né, o fato dele já ser um ex-presidente vitorioso do clube, né? Ganhou os principais títulos aí nos últimos anos. Enfim, a partir do momento que ele decidir se ele efetivamente vai lançar, vai querer ser o candidato, para amarrar todas essas conversas, né? E vejo com bons olhos, não só eu, como o pessoal do movimento, todo mundo vê como um candidato muito forte, né? Muito forte mesmo, para seja um candidato do Andrei, seja o próprio Paulo Garcia, que também já anunciou candidatura, para bater de frente com os dois ou com um deles e efetivamente ganhar a eleição e mudar as coisas que precisam ser mudadas. Me estendi um pouco, né? Desculpa, mas acho que fez necessário. Ô Felipe, Claro, dentro dessas perguntas... pode falar, Bela. Não, eu ia te chamar, Turco, para você fazer a sua pergunta. Dentro dessas perguntas feitas pelo Salazar, até pelas suas respostas, a gente conversando algumas vezes, a gente vê alguns cenários, né? O primeiro cenário antes era com o Andrés lançando o Duílio, né? Que seria o caminho mais natural, né? Que mais ou menos foi seguido durante os anos. Mas acho que diante dessa movimentação da oposição, o cenário que aparece mais claro nesse momento seria uma união aí entre o Andrés e o Paulo Garcia, com o Paulo Garcia saindo como cabeça aí, sendo candidato a presidente do Corinthians. Você enxerga esse cenário também nesse momento? E uma outra dúvida que eu queria saber é assim, como convencer as pessoas de uma mudança que todos pedem, lançando um candidato que está amplamente ligado ao grupo que está hoje no poder? Porque o Gobi foi colocado lá pelo Andrés, né, por toda a campanha. Então, como convencer as pessoas da mudança necessária do Corinthians usando o Gobi? E também essa questão de se você vê esse cenário que eu te falei, nesse momento é o que mais aparenta ser, assim, vamos dizer. Bom, vejo esse cenário, sim, de a tendência natural, desde que o Andrés foi eleito e sabendo que não tem reeleição e tem um diretor de futebol que já teve passagens pelo clube, conselheiro de tradição lá de família tradicional do clube, a tendência natural seria que o Duílio fosse mesmo indicado para concorrer pela chapa Renovação e Transparência. Mas existem algumas questões lá do clube que são difíceis de entender e de explicar. Primeiro que o futebol não precisamos falar que o futebol nesses 2 anos e pouco, não funcionou, né? Apesar da gente ter ganho um título paulista importante, lógico, ter sido campeão, mas série de confusões, de má administração, de falta de transparência, um monte de contratação, um monte de disso que me disse, a campanha, o fiasco que foi a Libertadores esse ano, o fiasco que tem sido paulista até a paralisação, né? A gente estava faltando 2 rodadas, com mais chance de, proporcionalmente, de cair do que de classificar, praticamente já eliminado, né? Enfim. Então a gente vê essa força para tentar uma eleição do Duílio, ou de qualquer outro candidato à relação de transparência, perdendo um pouco dessa força. Até porque, se a gente pensar bem, o Andrés, que é toda uma pessoa conhecida, com todo o histórico, teve 30% dos votos, 33% dos votos. Então, essa transferência para um outro candidato vai ficando cada vez mais difícil a partir do momento que o clube não vem passando por
por bons momentos, principalmente momentos esportivos, né? Porque, queira ou não queira, os títulos, né? A gente gosta de gritar campeão, eu comemorei todos eles como se eu tivesse feito o gol do título, né? Como qualquer corintiano, mas a gente sabe que os títulos acabam mascarando um pouco a situação que tem por trás da gestão, da administração, e enfim. E você Então, não acha que isso eu aconteceu acho um pouco que com o Mário Gobi? também. Acontece com Porque todos, né? Com muita todos. gente critica um pouco da gestão dele, apesar dele ter vencido os títulos tão importantes, né? Um pouco. Eu vou chegar no Mário para a gente discutir isso. E com relação à questão do Paulo e do Duílio, existe sim, a gente sabe, um descontentamento, não é unânime o nome do Duílio entre algumas bases de apoio do Andrés, da mesma forma que não é unânime o nome do Paulo Garcia. Essa que é a maior dificuldade. Então, o Andrés apoiar o Paulo Garcia é uma boa base dele, ele não consegue transferir os 30%. Muita gente não gosta. O Paulo Garcia foi um adversário do Andrés nas últimas 5 eleições. Então tem muita coisa. Por exemplo, por mais que hoje eles administrem juntos o clube, né? Paulo Garcia hoje seria um candidato de situação, não teria nem como ver de forma diferente. Tem muita gente da base de apoio do Andrés ali do clube que não aceita. De uma forma, o Duílio também tem muita gente que não aceita por outros motivos, enfim. Então, a gente vê esse cenário até indeciso, é difícil adivinhar, porque o Andrés realmente é uma pessoa muito inteligente nesse aspecto, né? Ele sempre consegue arrumar uma solução, então a gente fica atento, mas a gente vê a renovação e transparência, um candidato que seja lançado, apoiado pela nossa renovação e transparência, muito enfraquecido nessa eleição. Não quer dizer que não possa ganhar, né? Mas muito enfraquecido, né? Com relação ao Mário Gobi, aí falando como mostrar que o Mário Gobi não é o mesmo, não é o Mário do Andrés, ou o que a gestão dele fez, que foi bom, foi ruim, que foi fracassado, eu acho que só a campanha política, o Mário Gobi passando as informações e explicando por que o que ele sofreu durante o mandato dele, os problemas que ele teve e o pós-mandato dele. Vocês que acompanham o dia a dia do Corinthians sabem que ele terminou o mandato praticamente sem conversar com o Andrés, e hoje em dia tem uma relação mais distante, né? Não participa, ele até se afastou do clube. Que vai dar para mostrar, e aí ele explicando, falando, mostrar o porquê que ele é diferente do Mário Gobi de 2012, né, que foi apoiado e ganhou a eleição com a chapa Renovação e Transparência. O que nós falamos com o Mário, na segunda-feira nós fizemos uma reunião grande do Movimento Corinthians Grande, né, uma reunião com umas 50 pessoas, numa dessas plataformas aí online, e o Mário foi convidado, participou, explicou bastante coisa, respondeu algumas perguntas dessas, por quê, o que ele é diferente, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: no ano que eu participei, né, de 2012, 2015, que ele foi presidente, o Corinthians, a torcida estava ansiosa ainda naquele período de títulos, né? Queria títulos, queria Libertadores, queria Mundial, era um negócio muito penoso ainda. Então, os investimentos, foi tudo voltado para ter títulos. Hoje em dia, o Corinthians não. Lógico, queremos ser campeão, mas hoje o Corinthians sangra por gestão, por uma administração, por alguém que chegue lá, escancare as contas com muita transparência e mostre a real situação e faça uma curva nesse navio aí para mudar totalmente a direção que o clube tem trilhado. Então, até por isso que ele tem conversado com os grupos políticos, e mais do que isso que a gente tem ajudado ele, é tentar buscar no mercado profissionais que possam dar sustentação técnica para uma gestão. Então, as reuniões que têm sido feitas, tudo que a gente mostrou para ele do movimento, e algumas conversas que a gente tem feito em paralelo, são assim: presidente de banco, presidente de agência, presidente de seguradora, presidente, né, CEO, CFO, todos com C-level, no sentido de que você pode ajudar, né? O que você acha que tem que fazer, como mexer nisso, como mudar nisso. E a tentativa de união e as conversas que o Mário tem tido com esse pessoal é o seguinte: nós não podemos mais ter cargos políticos.
Os cargos vão ter que ser eminentemente técnicos. Ou a gente faz isso, o Corinthians não aguenta mais uma gestão com elementos puramente políticos, né? O Corinthians precisa de uma gestão, o próximo mandato, e talvez mais o próximo, mais 6, 5, 7 anos, uma gestão eminentemente técnica, para a gente voltar a ter receitas, a crescer e poder ter poder de fogo frente, hoje em dia, aos principais rivais, vamos dizer assim, o Palmeiras e o Flamengo. Que queira ou não queira, foi isso que eles fizeram, né? Foi isso que eles fizeram com o Paulo Nobre, e o Gagliotti hoje tem ido na mesma sequência, enfim, com algumas nuances, e o Flamengo com a gestão Bandeira de Melo, 6 anos, só pagando conta, só arrumando a casa, para essa nova gestão do Flamengo hoje está colhendo todos os frutos esportivos. Então, o Corinthians precisa disso. Doutor, achei interessante você falar dessa reunião do Movimento Corinthians Grande e o Mário Gobi, né? O Mário Gobi entrando, então, diretamente na oposição, entrando numa reunião do seu movimento, né? Do movimento do qual você participa, melhor dizendo. Queria que você falasse como foi essa entrada do Mário Gobi nessa união, né? Que aconteceu na reunião da última segunda, e ainda mais, você e o Movimento Corinthians Grande abririam mão, então, de uma candidatura própria para apoiar o Mário Gobi? Respondendo pelo fim, sim, desde o começo, a ideia nunca foi ter candidato próprio, como eu disse. Nós fizemos um projeto, apresentar para o clube, apresentamos os candidatos na eleição passada. Quando não teve um acordo nenhum, ninguém quis abrir mão de nada, nós acabamos lançando a candidatura até para lançar essas ideias, dar um ar de modernidade para a campanha e para as ideias do clube. Então, assim, abriríamos mão tranquilamente, sem qualquer tipo de barganha, negociata, por qualquer tipo de cargo. O projeto está na mão dele, as pessoas que a gente conversou e que participaram disso tudo, ele tem o contato, caso ele queira seguir nessa caminhada, queira contar conosco, nós estamos à disposição. Com relação à reunião, são reuniões que nós tentamos fazer, não mensalmente, mas sempre que tem algum assunto, ou trimestralmente, reuniões do movimento. Normalmente o quórum não costuma ser tão grande, porque marca no centro, no escritório de alguém, ou no clube, e o dia a dia, correria, trânsito, família, trabalho, é difícil. Mas agora a gente vê a oportunidade de estar todo mundo em casa, né? E organizamos um primeiro encontro virtual para tratar das eleições, para tratar das chapinhas, para tratar das questões relacionadas às contas, para tratar do clube em si, uma reunião geral, e algumas pessoas perguntando sobre o que é normal, como que tá, quem que nós vamos apoiar, quem que vai ser o nosso candidato. Nós sugerimos convidar o Mário para participar, para ouvir nossa reunião. Ele ainda não é membro, enfim, não é membro do movimento, mas ele participou, entrou na reunião. A reunião foi aberta, quem quisesse participar, a gente distribuiu o link para todo mundo, quem quisesse entrar, podia entrar. Lógico, né, da política ali, do clube, dos grupos, das pessoas do nosso relacionamento. Ele entrou, ouviu a reunião toda, né, e os anseios das pessoas, as perguntas, como nós estamos nos organizando para a eleição, e em determinado momento ele pediu a palavra, até porque todo mundo sabia que ele estava presente, e expôs um pouco disso do que eu falei, de como foi o mandato dele, o que ele tem feito, que ele tem a intenção de ele está tentando se viabilizar como candidato, que ele gostou muito do que ele ouviu, de que seria importante uma união, que todos estivessem juntos, enfim, participou de uma reunião normal. E o que nós, do movimento, falamos para ele é que, caso ele decida mesmo ser o candidato, ele tem a simpatia, né, do movimento, dos líderes, das pessoas, mas que a gente faria uma outra reunião para efetivamente decidir se o movimento vai apoiá-lo oficialmente, aí ter Mário Gobi o candidato do movimento, enfim, fazer todo um lançamento oficial, mas para isso ele precisaria primeiro efetivamente decidir se ele vai querer ser candidato ou não, e a segunda condição que a gente coloca sempre é que ele
ele assine, ele se comprometa com os princípios e com todas as ideias, os projetos que nós já entregamos para ele. Ele já falou que isso que não seria problema nenhum. Então tem essas condições no ar e não teria problema nenhum em abrir mão para ter uma candidatura forte como a dele, desde que ele se comprometa com os princípios, com os projetos, com as ideias do movimento. Ô, Isabela, eu tenho duas questões para você em cima desse futuro. A primeira é sobre o Paulo Garcia. Conversando com as pessoas do clube, vai um pouco daquilo que você falou. O Paulo Garcia, muita gente fala, pô, Salazar, eu não sei se o Paulo Garcia é oposição ou se ele é situação até agora. Eu converso com pessoas do lado da chapa do André Sanches que me garantem que há uma conversa para eles se unirem nessa eleição. E eu converso com pessoas da oposição que me dizem que o Paulo Garcia pode ser esse fiel da balança e, caso ele não se una ao pessoal do Andrés, ele dá uma força muito grande para a oposição. Enfim, eu queria que você... E tem essa questão que você trouxe agora, que é uma questão nova. Até achei bem interessante, é o fato de, mesmo ele se unindo ao André Sanches, como você disse, boa parte da base pode não acompanhar essa tendência de voto ou de união. Então, assim, queria que você explicasse como que você enxerga o Paulo Garcia nessa situação, tá? E você disse que abre mão de qualquer cargo e tudo para, de repente, apoiar o Mário Gobi se as ideias compactuarem, né? Mas você percebe essa aceitação da oposição? Eu fico imaginando 4, 5 ali possíveis candidatos, todos abrirem mão não só de lançar candidatura, mas também abrirem mão de cargos, caso, numa eventual vitória do Mário Gobi, todos abrirem mão de cargos, de estarem do lado, de participarem da gestão, para ali entrarem pessoas puramente técnicas. Você percebe essa aceitação da oposição? E explicar essa situação do Paulo Garcia, por favor. Bom, eu vejo o Paulo Garcia como um candidato muito forte, lógico, foi candidato nas últimas 5, 6 eleições, nem sei, né, sempre investindo muito, né, tem muito dinheiro, sempre investindo muito, às vezes de forma equivocada, né, na última eleição ele foi impugnado por conta de compra de votos, deixava o cartão de crédito dele lá para pagar a mensalidade só sem atraso, um absurdo, e conseguiu na justiça voltar para o pleito. Mas eu vejo o Paulo Garcia hoje como um candidato de situação. A relação dele, o irmão dele, que é o agente de uma matéria que saiu recentemente, acho que foi no meu timão, do Vessone, Foi. Não sei, quantidade de atletas que ele tem. Foi do Faraldo, Lucas Faraldo. Faraldo, bom dar o crédito aí direitinho, né? Mas matéria mostrando a quantidade de jogadores que ele tem, ou que ele teve, ou que passam, a relação dele pessoal com o Andrés, enfim, financiador de diversas atividades do Andrés, de terem feito junto à chapa do Conselho, né? Então, o presidente do Conselho foi indicado pelo Paulo, então o Paulo, em tese, que é o Antônio Goulart, que é um político super experiente, é um cara que conversa com todo mundo, a gente tem ótima relação com ele, mas a indicação, todo mundo sabe que é do Paulo Garcia, no Conselho de Orientação também, e na diretoria também, tem diretores indicados ao Paulo, né? Então, ele é um candidato, hoje ele é da situação, ele administra o clube junto com ele, lógico, ele que manda, não, o Andrés que manda, o Andrés que decide, mas ele tá junto ali, dividindo as opiniões, e o Andrés precisa desse apoio, senão ele perde, se ele perdendo o apoio no conselho, né, ele poderia acabar tendo algum problema. Agora o mandato está no fim, faltam aí 6 meses, 7 meses, não daria tempo de fazer muita coisa. Quando eu digo muita coisa, um processo de impeachment, alguma consequência drástica de uma decisão contrária no Conselho. Mas ele é situação hoje 100%. Se ele vai ser candidato ou não, ele disse que vai, mas todo mundo fala que ele já foi várias vezes e depois desistiu, apoiou outro, abriu mão. No final das contas, essa crise toda pode influenciar em muita coisa, profissionalmente, pessoalmente, né? A gente sabe que famílias, pessoas, e empresas, e escritórios e profissionais estão sendo afetados ao longo do mundo todo, então a gente sabe que não sabemos ainda como é que nem quando e nem como nós vamos sair dessa pandemia, né?
E com relação à parte do... Qual que era mesmo a outra parte? Que perguntou? Era do Não, Paulo é que você Garcia. disse que ia abrir mão até de De qualquer abrir mão? cargo, né? Mas Não, a gente sabe que algumas das pessoas já se manifestaram que, né, a oposição estão fora da gestão do clube há muitos anos, né? Desde a oposição hoje, né? Tirando a parte que foi dissidência do Andrés, né? A oposição que era da época do Alib, situação do Alib virou, eles estão fora do clube desde 2007, né? Quando digo fora do clube, assim, fora de qualquer proximidade com decisões, com poder. Então, não vejo muito porque também não aceitar e achar que vai conseguir fazer diferente se não tiver uma gestão técnica. Então, eu já vi o retorno que a gente tem de algumas pessoas aceitando, de algumas pessoas em dúvida e de algumas pessoas negando. Sem entrar aqui no mérito, teve gente que falou, não, só aceito se eu puder ter determinado cargo, ou se eu for vice-presidente, por exemplo. Que também o cargo o cara dá, no dia seguinte ele tira e pronto, né? O vice-presidente você está eleito. Então, até isso, eu sei que o Mário já ouviu e dividiu isso com a gente, né? Então, dividiu isso com a gente, porque as reuniões foram ele que fez. Eu participei, fiz uma conversa com ele e depois uma outra reunião. Eu não participei de nenhum desses encontros políticos com ele. Eu participei de encontros políticos com essas outras pessoas em várias oportunidades. Então a gente sabe que tem gente que pediu, tem gente que não pediu nada, tem gente que está em dúvida, está esperando ver o que vai acontecer para só embarcar na hora boa, né? Enfim, infelizmente, a política não é só no Corinthians, mas em qualquer lugar tem essas peculiaridades. Né? Ô Felipe, muita gente no clube fala o seguinte, dependendo da aprovação ou não das contas, vai se ter um cenário de como vai ser a eleição. Sendo mais claro, se for aprovado, provavelmente o Paulo Garcia vai ser o presidente do Corinthians na próxima gestão, porque vai meio que mostrar que ele está mesmo aliado ao grupo atual. Você concorda com essa afirmação? E vocês têm já uma ideia, uma perspectiva de quando vai acontecer essa votação das contas? Tá sem som dele. Desculpa. Turco, se não tivesse acontecido o coronavírus, né, talvez a gente pudesse ter a votação das contas como um divisor de águas, vamos dizer assim. Um divisor de águas porque o Andrés ia levar à prova mesmo a fidelidade, vamos dizer assim, do Paulo Garcia no sentido, você vai estar comigo, né, até o fim ou não. A gente sabe que as manifestações técnicas que nós fizemos, e aí deixa a política de fora, antes, em janeiro, fevereiro, caíram como uma bomba lá no clube, né? Eu redigi um ofício, encaminhei para os presidentes dos conselhos, explicando tecnicamente por que as contas precisam ser reprovadas. Não é uma questão de eu não gosto dele, contratou um jogador grosso ou não. É porque o clube estourou todos os limites possíveis, legais, do orçamento. O clube descumpriu regras de Profut, de lei de responsabilidade fiscal, de gestão temerária. E não é porque eu acho, é porque números são números. Gastou tantos por cento a mais, apesar de não ter o número fechado ainda, a gente tem uma previsão só de dezembro, mas muito dificilmente vai passar, porque o clube podia gastar só 20%, podia ter de déficit, né, a palavra correta é déficit orçamentário, só 20% da receita do ano anterior. E teve quase 40%, 50%, sem entrar nos números aí, vão bater quase 150, 160 milhões de déficit que ultrapassa. Então é uma questão técnica. Se os órgãos de controle do clube, Conselho Fiscal, CORE, Conselho Legislativo, aprovarem a conta, mostrar para todos os órgãos federais, os órgãos públicos de controle, dizendo: nosso clube está totalmente descontrolado. A partir do momento que não tem fiscalização nenhuma, não funciona, a gestão temerária está disseminada em todos os níveis. Se os órgãos internos do clube olharem esses números e reprovarem, não quer dizer que a gente deixa de, né, não vai voltar atrás, não deixa de existir o déficit, mas pelo menos mostra para o nosso principal credor, que é o governo, né, que nós devemos os impostos, os valores que estão no Profut, é o seguinte: a gestão, que é a diretoria,
cometeu um equívoco, um erro, gastou mais do que necessário, descumpriu o orçamento, mesmo sendo avisada, alertada, a gente tem todos esses ofícios, mas os conselhos fiscais dos órgãos reguladores, eles reprovaram as contas. Então, no mínimo, tem uma defesa, caso a gente chegue numa situação, por exemplo, do Cruzeiro, que foi excluído do Profut, está em fase de recurso e tal, e ser excluído do Profut é ter o vencimento à vista de toda a dívida tributária do clube, ou seja, é uma loucura, né? Então, assim, essa manifestação técnica pegou pesado para as pessoas que... Assim, tem pessoas que vão votar a favor, tem pessoas que vão votar contra, independentemente da questão técnica. Aí não adianta querer explicar que é bom, que é mal, que é certo, que é errado, porque eles vão votar e a gente tem que entender que, pode não concordar, mas tem que entender que isso vai funcionar. Mas tem um grupo ali de 30, 40 pessoas, conselheiros, que a gente tem tentado explicar os motivos, convencer, mostrando dados, mostrando a lei, mostrando os números, para falar, ó, sei que você gosta muito dele, sei que você tem uma relação, tem isso, tem aquilo, mas o Corinthians tem que vir antes, e para o Corinthians poder dar o próximo passo, a gente tem que reprovar essas contas. Então, esse trabalho estava sendo feito, e a gente achava que as contas eram para ser votadas agora em abril, né, até o final de abril. A gente achava que a gente estava num processo bom, num caminho bom para conseguir a reprovação dessas contas. Agora zerou, né? Porque a gente não sabe nem quando a gente vai ter reunião. Você perguntou a previsão. Quando que vai ser possível reunir numa sala fechada 200, 300 pessoas, sendo mais da metade delas acima de 60 anos, né? Remotamente, não sei nem se teria ferramenta, se seria viável. Dê uma olhada no regimento. Tem uma dúvida se é possível fazer essa assembleia remotamente, ou seja, talvez isso vai ficar para julho, agosto, aí já estamos muito perto do cenário eleitoral. Doutor, a gente já está chegando a 40 minutos de entrevista, eu vou fazer as minhas duas últimas em uma só e depois eu passo para o Turco e para o Salazar fecharem aqui. Em cima desse finalzinho de resposta, se você acha que, de repente, dependendo do cenário, e se já foi falado isso em alguma reunião, pode não haver eleição esse ano no Corinthians, porque a gente está vendo isso na política comum, né, digamos assim, política partidária brasileira, de não ter eleição para prefeito, enfim, estender mandato, uma série de conversas nesse sentido. E a minha outra pergunta... Eu vou dividir em duas, melhor, porque daí você responde essa e depois eu faço a outra para não confundir, se o Salazar e o Turco permitirem, claro. Não vejo essa questão de não ocorrer eleição. Acho isso... Não vi ninguém falando. Se até o final de novembro a gente não puder ainda se encontrar no sentido de voltar do campeonato, voltar a ter algum tipo de convívio social, é porque a situação está muito pior do que a gente imaginava, e aí sim, chegar em setembro, outubro, tiver nessa situação, a gente pode pensar em algum tipo de adiamento, mas por hora não vejo Ninguém porque falou o clube, isso. Ninguém falou, e o que eu tenho visto na política também, e o que eu vi, tenho lido também bastante sobre o aspecto, tem falado isso, são dois tipos de grupos, né? Primeiro, os que têm interesse em estender mandato, né? E os que estão aproveitando, e aí a gente já sabe os motivos. E o segundo são os que têm como interesse por trás tentar uma unificação das eleições, no sentido de ter uma vez só a cada 4 anos fazer a eleição prefeito, vereador, governador, deputado federal, estadual, senador e presidente. E aí aproveitam o gancho, já que tem que adiar, porque em vez de adiar 6 meses, já estende tudo para 2 anos e já faz tudo uma vez. Então, as pessoas têm que se manifestado nesse sentido, são dessas duas correntes, mas já vi manifestações do pessoal do Tribunal Superior Eleitoral, advogado, jurista, falando que isso é praticamente não impossível, mas teria que ser necessárias medidas como mudança na Constituição, Assembleia Constituinte, enfim, uma mudança muito drástica. Então, nem os órgãos públicos trabalham hoje com postergação de data de eleição, tá? Então, lá no clube, fala nisso, a eleição é até depois, né? Pode ser no último final de semana de novembro, eleições públicas são na primeira semana de outubro, salvo engano, né?
Então, tem quase aí 45 dias de diferença que não estamos trabalhando com esse cenário. Estamos trabalhando com o cenário das votações ficarem para o segundo semestre, e aí não tem jeito, por mais que a lei mande que seja antes, aí é uma questão de caso fortuito, força maior, não tem culpa de ninguém, enfim, aí não tem mesmo o que fazer, não vai ser só no Corinthians, vai ser no Brasil inteiro, né? E a minha outra é a seguinte, a gente vê muitos torcedores, inclusive aqui no podcast, em todos os outros lugares, fazendo diversas críticas diferentes à gestão do Andrés, né? A questão de não ser tão transparente assim, a chapa Renovação e Transparência, a questão do estádio mexe muito com o torcedor, a dívida, né? Será que vai dar para pagar? Não vai dar para pagar? A questão da elenco, né? Que é a matéria que você citou agora há pouco. A minha pergunta é assim, para o cara que está vendo a gente, né, o torcedor do Corinthians que está vendo a gente, que quer a questão prática, a oposição chegando à presidência do Corinthians, qualquer que seja o nome, o que vai mudar na primeira semana ou no primeiro dia, né? Lógico que é uma forma de falar, mas o que é o principal que vocês vão ter que mudar logo para colocar em outra rota o clube? Credibilidade, né? Acho que se tivesse uma palavra, credibilidade. É tentar com os profissionais da área técnica, uma grande empresa de auditoria, passar o clube a limpo, no sentido... Quando eu digo auditoria, não é no sentido pejorativo, de que tem coisa errada, o pessoal já fica todo melindrado, né? Se tiver coisa errada, mostrar, mas no sentido de ter os números oficiais, os dados oficiais, tanto do estádio, quanto do clube, quanto do futebol, revisado e glosado e rabiscado e apagado e reescrito, enfim, uma empresa de renome, né, uma auditoria de renome, virar público e mostrar essa real situação de tudo, né, porque tudo que a gente fala do clube é tudo em achismo, né, a gente não tem os números de... O último número oficial publicado do clube foi de junho, 30 de junho de 2019. Como pode isso? O estádio, ninguém sabe nada, a gente só sabe quando tem andamento, movimentação no processo, né? O que o pessoal ouvia era que estava tudo em dia, não é? Foi uma coletiva para falar que estava tudo em dia. Como é que pode? E aí, uma semana depois, tem uma ação judicial falando que não pagou nada. No ano todo tinha pago 2 parcelas, 3 parcelas, que tinha um acordo, não tinha acordo nenhum. Ou seja, tentar resgatar a credibilidade com medidas de efetiva transparência, por mais doloridas que possam ser, e a partir daí começar a trabalhar, não do zero, né? A gente nunca pode falar do zero, é até feio, porque o clube tem 110 anos, vai fazer agora, né? Mas começar um trabalho diferente, um trabalho novo, com base em documentos, em relações transparentes e confiáveis. Felipe, deixa eu fazer a minha última aqui também. Eu queria ver como é que você está vendo, porque assim, o Corinthians já tem vários problemas, né, que já são mostrados diversas vezes aí pela imprensa. A gente sabe que o próximo presidente vai pegar um outro problema, que vai ser essa questão do coronavírus, né, que tá essas questões de Globo não vai pagar, patrocinador que não sabe se paga, como é que vai fazer com o patrocinador que não apareceu, se vai ser jogado para o próximo ano, como é que vai ser feito isso tudo. Como é que você está vendo esse cenário? E eu queria também só tirar uma dúvida, porque caso a oposição não consiga fazer essa união em um nome só, o movimento lançaria um nome, e esse nome seria você, porque eu já ouvi falar que você está pensando em sair do país, e não ficar no Brasil. É verdade essa história? Não é verdade? Fala um pouco disso. Pois é. Minha mãe me ligou outro dia, que ela leu em algum jornal, que foi na Folha que saiu, que eu ia morar fora, me ligou desesperada, né? Falei, não, mas você tá louca? Quem que te falou isso? Não, eu li aqui que você vai morar fora. Eu falei, não vou morar fora do país, não. Não tenho meu escritório aqui, minha família, tenho projetos familiares de estudo, mas não vou morar fora do país, não. Vou estar aqui, podem ficar tranquilos. Veja, a situação está em aberto, não sabemos se... Estamos aguardando essa definição do GOB, até agora é o que é mais factível. O GOB não podendo ser, eu tendo alguma divergência, nós vamos sentar e alinhar, ver quem que pode ser o candidato, quem que não pode. As pessoas acham que ser candidato do Corinthians simplesmente virar e falar, aqui posso ser candidato, vamos lá.
Como eu falei, nós ficamos trabalhando 1 ano no movimento para ter ideias, projetos, soluções e ficarmos prontos para a hora que falar assim, bom, precisou ser candidato, vamos ser candidato, né? Então não dá para, de uma hora para outra, alguém decidir ser candidato. Tenho meu escritório, tenho sócios, tenho clientes, tenho uma série de compromissos que, às vezes, coincidiu em 2017 de eu poder fazer esse movimento, que foi uma coisa muito bacana que eu vivi, que eu vivenciei, não me arrependo de nada. Se algum dia eu pudesse fazer esse movimento de novo, de poder ser candidato, e tiver viabilidade, faria com todo gosto, não ficou nenhum trauma. Mas eu não sei se dessa vez, o que eu tenho falado com as pessoas, se nessa eleição agora eu poderia ser o candidato. Mas não sendo eu, a gente tem outros quadros, outras pessoas, eventualmente poderíamos ter uma chapa. Mas nosso plano A hoje, não plano A, nós estamos aguardando a definição do GOB, né? Ele ficou de até maio, pelo menos, ter uma decisão final, se ele vai ou não vai, para a gente ter uma decisão final do movimento, de apoiá-lo ou não. E aí, não apoiando, tentar ver alguma chapa, ou montar alguma chapa, uma candidatura, porque o projeto nós temos, e ele é público também, não é segredo para ninguém, e precisaria só ter alguém que encabeçasse esse projeto. Com relação à pandemia, veja, eu tenho participado hoje até à noite, a gente está gravando porque hoje à noite tem um compromisso, é uma aula, inclusive, sobre um debate sobre essa questão, sobre as competições internacionais e como que vai ficar daqui para frente, né? Tudo isso, a gente não tem resposta, a gente tem que acompanhar dia a dia, notificação por notificação, contrato por contrato, compromisso por compromisso. Eu acabo atuando na área do esporte, é a minha área de atuação profissional, então tem alguns clientes, alguns amigos que ligam desesperado, então a gente tem uma situação diferente no basquete, que está para terminar o playoff, não sabe se continua ou não continua. A gente tem os campeonatos estaduais de futebol, que estão praticamente, né, natimortos, não sabe se continua, se não continua. E a gente tem os campeonatos que estão para começar, né, o brasileiro, o futsal também está para começar, e outros campeonatos que conseguem ter uma espera um pouco maior, né, até que ele não começou, né, posso esperar 1 mês, 2 meses, de repente avançar para dezembro e continuar tendo a mesma entrega e discutir com os patrocinadores, a gente só retardou, mas vamos ter a mesma entrega. Tem discutido com alguns clientes também, se tiver que fazer em dezembro, vamos fazer a rodada no Natal, que nem faz a NBA, vamos fazer jogo no, né, o Boxing Day, né, que tem em alguns acho que na Premier League. Enfim, vamos tentar arrumar uma solução. O maior problema que eu vejo são os campeonatos paralisados. Esses é um prejuízo que eu não sei, a gente ainda não conseguiu arrumar nem solução jurídica do que fazer. Entra naquelas cláusulas de estatuto, de regulamento, assim, sabe? Os casos omissos serão decididos por assembleia, por reunião, porque como é que vai fazer com o Santo André? Os contratos deles terminam todos, né, os contratos dos principais jogadores terminam todos 30 de abril, não sei exatamente a data, mas abril, maio. Não, renova então por mais 1 mês. Não pode. A lei só permite contrato tempo mínimo de 3 meses. Aí renova por 3 meses, aí o campeonato não tem, aí situação muito difícil mesmo. Abre o microfone aí, Salazar. Vamos lá, Isabela, para fechar essa ótima entrevista aqui no podcast Timão, eu vou te fazer a única pergunta sobre campo. Então tá fácil. E é sobre Thiago Nunes, porque o Thiago Nunes deu uma entrevista recentemente falando de, né, quem acha que está até sofrendo um pouco por ser um ano político dentro do clube, ele entende que há uma pressão externa aí, e eu conversei com o Thiago Nunes recentemente, conversei com as pessoas que trabalham com ele, que até me perguntaram isso, assim, poxa, Salazar, você acha de que forma as eleições podem estar influenciando em alguma coisa orquestrada? A gente está ouvindo muita coisa vindo de fora para dentro e não de dentro para fora, enfim. Então, você, como uma pessoa do clube, como um cara da oposição, acho que você pode explicar qual que é essa real situação, se o nome do Thiago Nunes agrada
não só você, eu digo ali, o que você sente do clube, se o nome do Thiago Nunes agrada e se, caso a oposição vença e o Thiago Nunes lá esteja ainda no cargo, ele vai ter total tranquilidade para seguir como técnico do Corinthians. Salazar, eu fiquei bem, vamos dizer, chateado, mas um pouco curioso quando eu li essa entrevista dele, que ele falou de um ano de eleição, muita pressão política, porque não há pressão política, pelo menos da nossa parte, que a gente tem visto, para dentro de campo, pelo trabalho do Thiago. Vocês que acompanham o dia a dia, que ficam aí em redes sociais, vocês separarem um Twitter, uma mensagem, qualquer coisa de alguém de qualquer um da oposição, e aí eu até falo, não falo pelos outros, mas que eu também vejo, ninguém nunca vi ninguém pressionar ou questionar nada do Thiago Nunes, tá? Então, isso pode ter certeza que da nossa parte não tem nenhum. Eu não entendi. O que talvez, pensando depois, possa ter que falar, o ano político pressão, talvez pressão, aí sim, da própria diretoria, por ser um ano político e ela depender de resultados para se sustentar. Faz muito mais sentido isso. Você veio, te paguei o valor que você quis, você não quis o Ralf, não quis o Jadson, você quis esse jogador, quis isso, quis aquilo, montou o time. Agora eu preciso que você ganhe, né? Eu tô conjecturando, tá? Tô pensando alto. Agora eu preciso que você ganhe porque é ano político, senão vai todo mundo morrer na praia, os caras que vão vir aqui não vão querer mais você. Então, assim, se tem essa pressão, se ele tá se sentindo pressionado politicamente, pode ter a maior absoluta certeza que não é de membros da oposição. A gente sabe que quando chega em época de eleição, a política pode mesmo atrapalhar o futebol, a gente tenta não se meter nisso. Então, você falar, a única pergunta de futebol que eu vou te fazer, porque realmente não falo, evito falar, falo só com meus amigos e escrevo e apago para não vazar, não sei essa questão, mas essa pressão que eventualmente possa ter quando chega lá, atrás, na frente, na véspera do campeonato, véspera do título, vai cair, não vai cair. Agora, numa eliminação da Libertadores, 7, 8 jogos no Paulista, ter pressão política da oposição, eu acho que talvez essa pressão que ele tenha falado seja internamente por parte dos chefes dele, tá? Dos chefes dele. Não sei se você concorda com isso, eu acho que logicamente faz muito mais sentido. A gente não vai no CT, não temos acesso, nunca falei com o Thiago, enfim. Sim, a informação que eu tinha era exatamente essa, foi até o que eu passei na ocasião para ele, que era informar, falei, não é opinião, uma informação, e depois até parece que ele disse que se expressou mal, que ele não estava se referindo a grupos políticos de oposição, mas que, de alguma forma, um ano político poderia estar trazendo uma pressão para ele. Até ficou essa questão de que se ele se expressou bem ou mal, mas ele acabou tocando nesse assunto, tanto em on, como a gente fala, como em off, depois comigo. Por isso que foi bom você ter esclarecido isso. Da minha parte, então, Isabela, obrigado pela entrevista, foi muito bacana, mais uma vez, muita coisa esclarecida. Da minha parte, muito obrigado, foi um baita prazer. E eu passo a bola agora para os amigos se despedirem aí também. Fala, Turcão. Mas só agradecer também ao Isabela, acho que foi uma entrevista muito bacana, né? Dava para a gente ficar conversando sobre o Corinthians, aí tem muita coisa para falar, mas é difícil para falar, mas não vai faltar oportunidade com certeza. E desejo sorte ao Isabela aí, seja ele o candidato, seja uma oposição unida aí, de repente, uma sorte para ele, se assumir o cargo, que ele consiga fazer o que ele sempre imaginou. Obrigado, viu, Isabela? Deu muito assunto, deu para ver que não falta, né, assunto de bastidores de Corinthians, quase 1 hora de programa, e como disse o Turco, a gente poderia ficar mais 1, 2, 3 horas aqui, e ainda iria faltar assunto, né, que a gente não falou sobre estádio, não entramos nos pormenores, pelo menos, né, então fica o convite aqui para outras participações do Isabela, foi um programa muito legal, e eu quero agradecer pelo seu tempo e pela sua participação, tirando algumas dúvidas que com certeza os torcedores do Corinthians têm, doutor. Não, legal, obrigado Salazar, obrigado Turco, Marco, à disposição, não é a primeira vez, com certeza não será a última que vou participar aqui do podcast Mão, e sempre um prazer falar do Corinthians.
Valeu, um abraço. doutor Felipe Isabella, com o Turco, Thiago Salazar. Esse foi o podcast Timão Especial e a gente volta com certeza na semana que vem, ou caso aconteça alguma notícia, né, interessante do Corinthians, com certeza a gente grava um vídeo, enfim. Hoje o Silvinho gravou um vídeo a respeito da experiência dele dentro do Allianz Parque no dia 8 de abril de 2018, e te convido para ver esse vídeo aqui no canal do Podcast Timão, e a gente está sempre atento às coisas do Corinthians. Tchau!